Márcio estava no meio do jantar mais importante da vida dele quando gritou: "Vou me casar com a primeira mulher que entrar nessa porta." Todos riram, até ela aparecer. Ninguém esperava o que aconteceria depois. Márcio Henrique Santos bateu o punho na mesa de mogno do seu escritório com tanta força que o porta-retratos com a foto de Fernanda caiu no chão, o vidro se espalhando pelo piso como pedaços do seu coração despedaçado. O celular ainda estava na mão dele, tremendo, com as mensagens que acabara de descobrir na tela. Mensagens que mudaram tudo. "Te amo, meu amor. Mal posso esperar para fugirmos juntos depois do casamento dele. Que otário!" As palavras de Fernanda para outro homem queimavam na retina de Márcio como ferro em brasa. 2 anos de noivado. 2 anos acreditando que finalmente tinha encontrado alguém que o amava pelo que ele era, não pelo que possuía. Fernanda estava no escritório de advocacia dela quando Márcio irrompeu pela porta, passando direto pela secretária que tentou impedi-lo. Ela estava sentada na cadeira de couro preto, rindo ao telefone, provavelmente com o mesmo homem das mensagens. Quando viu Márcio parado na porta com o celular na mão, o sorriso dela desapareceu como fumaça. "Você pode explicar isso?" Márcio jogou o telefone na mesa dela, a tela ainda mostrando as conversas íntimas que havia descoberto. Fernanda nem tentou negar. Apenas suspirou como se estivesse cansada de fingir. "Márcio, você realmente achou que eu ia me casar com você por amor? Você é um bom homem, mas... Mas o quê?" A voz dele saiu mais fraca do que esperava. "Mas você não me faz sentir nada. Nada mesmo. Você é previsível, sem graça. O Paulo me faz rir, me faz sentir viva. Paulo." Agora o traidor tinha nome. Márcio olhou para a mulher que pensava conhecer e não reconheceu nada naqueles olhos frios. Durante 2 anos ela tinha fingido cada beijo, cada abraço, cada "eu te amo", sussurrado no escuro. "O casamento é amanhã, Fernanda. 300 convidados, igreja reservada, tudo pago. Então desmarque." Ela se levantou e pegou uma pasta da mesa, como se a conversa já tivesse terminado. "Ou case com outra pessoa. Deve ter várias interessadas no seu dinheiro." Márcio saiu do escritório dela com as pernas bambas, como um homem que acabara de levar um tiro e ainda não tinha caído. No elevador, olhou para o próprio reflexo no espelho espelhado e viu um estranho. Um homem de sucesso, dono da construtora Santos em Filhos, mas que nunca conseguia fazer ninguém ficar por amor. O celular tocou quando ele estava no estacionamento. Era Helena, sua irmã mais velha. "Márcio, você precisa vir para o hospital agora." "É o papai." O mundo desabou pela segunda vez no mesmo dia. Márcio correu para o Hospital Santa Casa, mas chegou tarde demais. Joaquim Santos, o homem que construíra um império do nada e ensinou Márcio tudo sobre trabalho e honra, tinha partido durante uma cirurgia cardíaca de emergência. "Ele estava perguntando por você nos últimos minutos." Helena chorou no ombro do irmão. "Queria saber se você estava feliz com o casamento." Márcio não conseguiu responder. Como contar para a irmã que o casamento era uma mentira e agora o pai tinha morrido sem saber a verdade? O velório foi um borrão de condolências e abraços de pessoas que Márcio mal conhecia. Fernanda nem apareceu, nem mesmo enviou flores. A família inteira ficou revoltada, mas Márcio pediu para não falar em nada. A morte do pai era maior que qualquer traição. Foi durante o almoço pós-funeral que tudo piorou. A família estava reunida na casa da mãe, Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos que sempre comandou a família com pulso firme. Ela chamou Márcio para conversar a sós na sala. "Filho, seu pai deixou uma condição no testamento." Márcio levantou os olhos, cansado demais para se surpreender com mais alguma coisa. "Que condição?" "Você precisa estar casado para assumir integralmente a empresa. Se não casar nos próximos meses, a parte majoritária das ações vai para seus primos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcio conhecia os primos, sabia que eles venderiam a empresa na primeira oportunidade. Décadas de trabalho do pai seriam destruídas. "Mamãe, isso não pode estar certo. Papai sabia que eu e Fernanda..." "Sabia de quê?" Dona Carmen franziu a testa. "O casamento não é amanhã?" Márcio fechou os olhos. Como explicar que a noiva tinha fugido com outro no dia do funeral do pai? "Fernanda cancelou o casamento, mãe."
O grito de desespero de Dona Carmen ecoou pela casa toda. Como assim cancelou? Por que você não me contou? E agora? O que vamos fazer? Dias depois, quando as coisas pareciam não poder piorar, chegou a notícia que abalou Márcio definitivamente. A corporação Yamamoto, grupo japonês que estava investindo milhões na cidade, queria conhecer os valores familiares da construtora Santos antes de fechar o maior contrato da história da empresa. Eles são muito tradicionais, explicou Roberto, o advogado da família. Só fazem negócios com empresas que representem estabilidade familiar. Querem jantar com você e sua esposa antes de assinar qualquer coisa. Mas eu não tenho esposa, Roberto. Então arrume uma, porque sem esse contrato a empresa não sobrevive 6 meses. A pressão era insuportável. De um lado, a cláusula do testamento exigindo casamento. Do outro, o maior cliente da história da empresa querendo conhecer sua família. E no meio de tudo isso, Márcio estava completamente sozinho. A noite do jantar chegou como uma tempestade anunciada. O restaurante Vila Italiana estava reservado para a ocasião, com sua decoração elegante e ambiente intimista. Márcio chegou cedo, ajustando a gravata pela 10ª vez, suando frio apesar do ar-condicionado. Os representantes da corporação Yamamoto chegaram pontualmente. Senhor Tanaka, um homem de meia idade com postura impecável, e sua esposa, Yuki, uma senhora elegante que sorria educadamente, mas observava tudo com olhos atentos. Senhor Santos. Senhor Tanaka cumprimentou com uma reverência respeitosa. Estamos ansiosos para conhecer sua esposa. Sabemos que ela deve ser uma mulher especial para conquistar um homem de sua posição. Márcio forçou um sorriso, sentindo o suor escorrer pelas costas. Ela está um pouco atrasada. Você sabe como são as mulheres. Eles se sentaram na mesa principal, e Márcio tentou manter a conversa focada nos negócios. Mas os japoneses sempre voltavam ao assunto família. Falavam sobre seus próprios filhos, sobre a importância dos valores tradicionais, sobre como o casamento era a base de uma sociedade sólida. No Japão dizemos que um homem sem família é como uma árvore sem raízes, Senhor Tanaka disse, bebericando o saquê. Pode crescer alto, mas uma ventania simples a derruba. Márcio assentiu, sentindo-se exatamente como aquela árvore sem raízes. Cada minuto que passava, a ausência da esposa inexistente ficava mais óbvia. Yuki começou a olhar para a porta do restaurante com frequência, claramente esperando alguém que nunca viria. Senhor Santos, ela disse delicadamente. Sua esposa está bem? Talvez devêssemos ligar para ela. Foi nesse momento que Márcio perdeu completamente o controle. A pressão dos últimos dias, a traição, a morte do pai, o testamento, tudo explodiu dentro dele como uma bomba. Ele se levantou da mesa bruscamente, fazendo as taças tremularem. Sabem o que é? Ele disse, a voz carregada de desespero e uma pitada de loucura. Vou me casar com a primeira mulher que entrar por aquela porta. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os garçons pararam no meio do serviço. Os outros clientes se viraram para olhar. Senhor Tanaka e Yuki trocaram olhares preocupados. Senhor Santos... Senhor Tanaka começou, mas Márcio o interrompeu. Não. Vocês querem conhecer minha esposa? Então vão conhecer. A primeira pessoa que entrar por aquela porta vai ser minha esposa. Como se o universo estivesse orquestrando o momento mais surreal da vida de Márcio. A porta do restaurante se abriu naquele exato instante. Uma rajada de vento frio entrou junto com a chuva e uma figura feminina apareceu na entrada. Era uma moça jovem, encharcada de chuva, com o cabelo grudado no rosto e um uniforme azul da empresa Delivery Express. Ela carregava uma mochila térmica nas costas e olhava ao redor do restaurante elegante claramente perdida, como se tivesse entrado no lugar errado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a chuva lá fora parecia ter parado para observar o momento. A moça ficou parada na entrada, pingando água no piso de mármore, completamente alheia ao fato de que acabara de se tornar o centro de uma situação impossível. Márcio olhou para ela, depois para os japoneses que o observavam com expressões entre o choque e a incredulidade, e percebeu que acabara de prometer algo que não tinha como cumprir. Mas as palavras já tinham sido ditas, e no mundo dos negócios japoneses, a palavra de um homem era sagrada.
A entregadora finalmente percebeu que todos estavam olhando para ela e corou violentamente. Desculpem, ela disse com voz suave. Estou procurando a mesa do senhor. Tanaka, Delivery Express, pedido especial. Senhor Tanaka se levantou lentamente, os olhos indo de Márcio para a moça encharcada, tentando processar se aquilo era real ou algum tipo de brincadeira elaborada. Senhor Santos, ele disse cuidadosamente, esta é sua esposa? Márcio olhou nos olhos da entregadora pela primeira vez. Eram olhos castanhos, grandes, assustados, mas havia algo neles que o fez hesitar. Uma dignidade silenciosa, uma força escondida por trás da vulnerabilidade óbvia. Sim, ele ouviu sua própria voz dizer, como se as palavras viessem de outra pessoa. Esta é Mariana, minha esposa. A moça chamada Mariana deixou a mochila térmica escorregar do ombro e bater no chão com um ruído surdo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Márcio como se ele tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. E naquele momento, no silêncio carregado de tensão do restaurante Vila Italiana, duas vidas se entrelaçaram de uma forma que nenhum dos dois jamais poderia ter imaginado. O destino tinha um senso de humor cruel, mas talvez, apenas talvez, também tivesse um plano. Mariana Silva Santos olhou para o homem de terno que acabara de chamá-la de esposa e sentiu o mundo girar ao redor dela. O uniforme molhado grudava no corpo, os sapatos faziam barulho a cada passo no piso de mármore, e todas aquelas pessoas elegantes a observavam como se ela fosse um animal no zoológico. Eu não entendo, ela gaguejou, a voz quase um sussurro. Vocês pediram sushi para entregar aqui? Senhor Tanaka se levantou da mesa, claramente confuso, mas mantendo a educação japonesa impecável. Sim, pedimos, mas seu marido acabou de nos apresentar como sua esposa. Meu marido? Mariana olhou para Márcio como se ele tivesse duas cabeças. Senhor, eu nunca vi esse homem na minha vida. O constrangimento no restaurante era palpável. Os outros clientes sussurravam entre si. Os garçons trocavam olhares nervosos. E Yuki cobriu a boca com a mão, claramente chocada com a situação. Márcio se aproximou de Mariana, o desespero estampado no rosto. Por favor, ele sussurrou baixinho, apenas para ela ouvir. Eu explico tudo depois. Só me ajude agora, por favor. O senhor está louco? Mariana deu um passo para trás. Eu só vim entregar comida. Foi quando o senhor Tanaka se pronunciou com a seriedade de quem estava prestes a cancelar um negócio milionário. Senhor Santos, há algo que não estamos entendendo aqui? Márcio sentiu todas as suas chances escorrendo pelos dedos como areia. Décadas de trabalho do pai, centenas de empregos na empresa, tudo dependia daquele momento. Ele olhou para Mariana e viu além do uniforme molhado. Viu uma moça jovem com traços delicados, olhos inteligentes e algo na postura dela que gritava dignidade mesmo em meio à confusão. Mariana tem problema de memória, Márcio inventou desesperadamente. Ela sofreu um acidente recentemente e às vezes fica confusa. Mariana o encarou com indignação. Eu não tenho problema nenhum de... Querida, Márcio a interrompeu, o olhar suplicante. Você esqueceu que saiu mais cedo do trabalho hoje? Que combinamos de nos encontrar aqui? A mente de Mariana trabalhava rapidamente. Ela olhou ao redor do restaurante caro, para aquelas pessoas obviamente importantes, para o homem desesperado na sua frente. Algo na expressão dele a fez hesitar. Não era apenas desespero, era dor pura. Ela começou e Márcio segurou a respiração. Naquele momento, o celular de Mariana tocou. Era um número que ela reconhecia e temia. A administradora do prédio onde morava. Com licença, ela disse, atendendo com a mão trêmula. Mariana, aqui é da administração residencial Boa Vista. Você tem até amanhã para quitar os 3 meses em atraso ou será despejada. E tem mais uma coisa. Seu irmão Lucas teve outro episódio hoje. A vizinha do lado ligou reclamando. Mariana fechou os olhos, sentindo o mundo desabar novamente. 3 meses de aluguel atrasado, despejo iminente e Lucas precisando de cuidados especiais que ela não conseguia pagar. Eu entendo. Ela sussurrou no telefone. Quando desligou, Márcio viu lágrimas nos olhos dela.
Não eram lágrimas de raiva ou confusão. Eram lágrimas de alguém que estava no fim da linha. "Está tudo bem?" ele perguntou, genuinamente preocupado. Mariana olhou para ele, depois para os japoneses que aguardavam uma explicação. Sua mente calculava rapidamente. Sem casa, sem emprego. Tinha perdido o posto na Delivery Express naquela manhã por causa dos atrasos. Sem dinheiro para cuidar do Lucas. "Quanto?" ela perguntou baixinho. "Como? Se eu fingir ser sua esposa por essa noite, quanto você me paga?" Márcio piscou, surpreso com a pergunta direta. "Nós podemos conversar sobre isso depois?" "Não. Agora. Quanto?" Ele olhou para os japoneses que claramente estavam perdendo a paciência. R$ 1.000, 5.000, 3.000, 4.000, e você me emprestou essas roupas porque as minhas estavam no varal quando começou a chover. Márcio assentiu rapidamente. A moça era esperta e estava desesperada o suficiente para aceitar aquela loucura. Mariana respirou fundo e se virou para Sr. Tanaka com um sorriso forçado. "Desculpem a confusão. Eu realmente fiquei um pouco desorientada com a chuva e o trânsito. Você sabe como é, né?" Yuki sorriu compreensivamente. "Claro, querida. Acontece com todas nós." O jantar prosseguiu em um clima tenso, mas funcional. Mariana se sentou ao lado de Márcio, tentando imitar as boas maneiras que via nos filmes. Ela segurava os talheres como observava os outros fazerem. Falava pouco, mas sorria educadamente. Quando o Sr. Tanaka perguntou sobre como eles se conheceram, Mariana disse que foi em uma cafeteria, que ele salvou o livro dela da chuva. A mentira saiu tão natural que até Márcio acreditou por um momento. "E quando casaram?" Yuki perguntou, claramente interessada na história romântica. "Foi uma cerimônia pequena." Márcio respondeu rapidamente. "Família próxima apenas." "Que lindo!" Yuki suspirou. "No Japão, valorizamos muito os casamentos íntimos. Mostram que o amor é mais importante que as aparências." Mariana engoliu o comentário com dificuldade. Se ela soubesse que estava representando exatamente o oposto do que a senhora japonesa admirava. O jantar terminou com o Sr. Tanaka apertando a mão de Márcio calorosamente. "Sr. Santos, sua esposa é encantadora. Vamos assinar o contrato na próxima semana." Quando os japoneses saíram, Mariana e Márcio ficaram sozinhos na mesa, o silêncio pesando entre eles como uma pedra. "Obrigado," Márcio disse finalmente. "Me pague e a gente fica quites." Ele tirou a carteira e contou R$ 4.000 em dinheiro. Mariana pegou as notas com mãos trêmulas. Nunca tinha segurado tanto dinheiro de uma vez. "Por que você aceitou?" ele perguntou. Mariana guardou o dinheiro na mochila molhada. "Porque preciso cuidar do meu irmão. Ele tem necessidades especiais e eu sou tudo o que ele tem." "E seus pais?" "Morreram quando eu era adolescente." "Acidente de trânsito." Ela falou sem emoção, como quem já contou aquela história muitas vezes. "Desde então, cuido do Lucas sozinha." Márcio sentiu um aperto no peito. Reconhecia a dor da perda no tom dela. A responsabilidade prematura nos ombros jovens. "Mariana, eu preciso te fazer uma proposta estranha." Ela levantou os olhos, desconfiada. "Mais estranha que me chamar de esposa para estranhos?" "Muito mais estranha." Márcio respirou fundo. "Eu preciso de uma esposa de verdade. Não para amar, apenas para papel. Por alguns meses. Até eu resolver alguns problemas familiares." "Você está falando de casamento de mentira?" "Casamento no papel, mas não de mentira. Seria oficial. Você moraria na minha casa. Teria toda a estrutura para cuidar do seu irmão. Dinheiro para os tratamentos que ele precisar." Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. "Quanto?" R$ 500.000. Metade agora, metade quando nos separarmos oficialmente." O número fez Mariana engasgar. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em toda a vida trabalhando com entregas. "Por que eu? Você deve conhecer mulheres mais adequadas para isso." Márcio sorriu tristemente. "Porque você me salvou hoje à noite. E porque nós dois estamos desesperados. Isso torna o acordo honesto. E se eu disser não? Então eu agradeço pela noite. E você vai para casa com os R$ 4.000. Mariana olhou pela janela do restaurante. A chuva continuava caindo, e ela podia ver seu reflexo no vidro. Uma moça jovem, molhada, cansada, carregando o mundo nos ombros. "Eu aceito,"
ela disse a voz firme. Mas com condições. Quais? Primeiro, nada de intimidade física. Somos casados apenas no papel. Segundo, você paga todos os tratamentos que meu irmão precisar, sem questionar. Terceiro, quando tudo acabar, você me ajuda a encontrar um emprego de verdade. Márcio estendeu a mão. Fechado. Quando as mãos dele se tocaram para selar o acordo, nenhum dos dois imaginava que estavam assinando algo muito mais complicado do que um contrato de conveniência. Estavam selando o destino de duas almas perdidas, que talvez pudessem se encontrar no meio do caminho. Dias depois, Mariana estava parada na frente da mansão dos Santos, no bairro nobre da cidade, com uma mala pequena na mão e Lucas ao lado, segurando o ursinho de pelúcia que o acompanhava desde criança. Mari, essa casa é nossa agora? Lucas perguntou, os olhos brilhando com a inocência dos seus 20 e poucos anos. Por um tempo, Lucas. Por um tempo. A porta se abriu e Márcio apareceu, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais humano, menos intimidador. Ele olhou para Lucas e seu rosto se suavizou instantaneamente. Você deve ser o Lucas. Eu sou o Márcio. Lucas se escondeu atrás da irmã, tímido com estranhos. Mariana passou a mão no cabelo dele carinhosamente. Ele precisa de tempo para se acostumar com pessoas novas. Sem problema. A casa é grande. Ele pode ficar à vontade. Márcio os levou para dentro, mostrando a sala imensa, a cozinha moderna, os quartos espaçosos. Para Lucas, era como entrar num filme. Para Mariana, era como pisar em outro planeta. Seu quarto é aqui, Márcio disse, abrindo a porta de uma suíte decorada em tons claros. O quarto do Lucas é ao lado. Tem banheiro próprio e tudo o que ele precisar. E você? Mariana perguntou. Meu quarto é no andar de cima. Nós não vamos nos cruzar muito. Naquela primeira noite, Mariana deitou na cama mais confortável que já tinha experimentado e chorou silenciosamente. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, Lucas estava seguro, alimentado, com um teto decente sobre a cabeça. No andar de cima, Márcio também não conseguia dormir. Ficava pensando na forma como Mariana cuidava do irmão, na delicadeza com que falava com ele, na força que ela demonstrava mesmo sendo tão jovem. Na manhã seguinte, eles se encontraram na cozinha. Mariana estava preparando o café da manhã para Lucas, explicando pacientemente cada coisa que colocava no prato dele. Era uma rotina claramente estabelecida, cheia de amor e paciência. Bom dia, Márcio disse, e os dois se viraram. Bom dia, Mariana respondeu, notando que ele parecia diferente na luz do dia, mais vulnerável, menos empresário importante. Você cozinha bem. Aprendi por necessidade. Eles tomaram café em silêncio, Lucas dividindo a atenção entre a comida e o homem estranho que agora fazia parte da rotina deles. Foi quando Lucas fez uma pergunta que pegou todo mundo de surpresa. Mari, o Márcio é meu irmão agora? Mariana engasgou com o suco. Márcio parou de mastigar. A inocência da pergunta cortou o ar como uma lâmina. É complicado, Lucas, Mariana disse finalmente. Mas Lucas sorriu para Márcio com uma pureza que fez o peito do homem apertar. Eu sempre quis ter um irmão maior. Naquele momento, olhando o sorriso genuíno daquele rapaz especial, Márcio percebeu que talvez tivesse se metido em algo muito mais profundo do que um simples acordo comercial. E pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustou completamente. Com o casamento oficializado, Márcio finalmente cumpriu a cláusula do testamento do pai, garantindo que a construtora Santos em Filhos permanecesse na família. Os primos que esperavam herdar a empresa ficaram frustrados, mas não puderam contestar a decisão legalmente válida. Semanas se passaram desde que Mariana e Lucas se mudaram para a mansão, e a rotina estranha dos três começou a ganhar ritmo próprio. Márcio saía cedo para o trabalho e voltava tarde, evitando cruzar muito com a esposa contratada. Mas era impossível ignorar os pequenos sinais da presença deles pela casa. O som do piano que não era tocado há anos agora ressaltava de vez em quando, com Lucas experimentando as teclas com curiosidade infantil. A cozinha cheirava a comida caseira, algo que Márcio não experimentava desde que a mãe parou de cozinhar. E havia risadas, algo que aquelas paredes não ouviam fazia muito tempo. Foi Helena, irmã de Márcio,
quem forçou a primeira aparição pública do casal. Ela ligou numa tarde de quinta-feira, com a voz carregada de autoridade familiar. Márcio, preciso que você e Mariana apareçam no baile beneficente da Fundação Esperança no Hotel Premium no sábado. É em memória do papai, e metade da cidade vai estar lá. Helena, eu não acho que seja uma boa ideia. Não é pedido, é ordem. Se vocês estão casados, têm que aparecer juntos socialmente. As pessoas estão falando. Falando o quê? Que sua esposa é um fantasma, que ninguém nunca a viu. Já tem gente inventando teoria conspiratória sobre casamento falso. Márcio sentiu o suor frio na testa. Está bem, nós vamos. Quando contou para Mariana sobre o evento, ela ficou pálida. Eu não tenho roupa para isso. Nem sei como me comportar nesse tipo de festa. Eu cuido das roupas. E você vai se sair bem. Você é inteligente, vai saber se adaptar. No sábado à noite, Mariana se olhou no espelho e mal reconheceu a própria imagem. O vestido azul marinho que Márcio tinha mandado comprar a transformava em outra pessoa. O cabeleireiro que ele contratou tinha feito um penteado elegante e a maquiagem realçava seus olhos castanhos de forma surpreendente. Mari, você está linda! Lucas bateu palmas quando ela desceu as escadas. Márcio, que estava ajustando a gravata na sala, se virou e ficou sem palavras. A moça que descia as escadas não era mais a entregadora molhada da chuva. Era uma mulher deslumbrante, com uma elegância natural que nenhum vestido caro poderia criar. Você está perfeita, ele disse, genuinamente impressionado. O Hotel Premium estava em festa total quando eles chegaram. Luzes douradas, orquestra ao vivo, pessoas importantes circulando com taças de champanhe. Mariana segurou o braço de Márcio com força, tentando disfarçar o nervosismo. Respira. Ele sussurrou no ouvido dela. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Não, eu não pertenço. E nós dois sabemos disso. Mas conforme a noite avançava, algo surpreendente aconteceu. Mariana começou a se soltar. Quando apresentada às pessoas, ela falava com naturalidade sobre literatura, sobre história, sobre temas que tinha aprendido lendo livros da biblioteca pública durante anos. Sua esposa é fascinante, comentou o Dr. Alberto Mendonça, um dos médicos mais respeitados da cidade, depois de uma conversa sobre psicologia infantil. Ela tem insights muito profundos sobre desenvolvimento especial. Márcio olhou para Mariana com admiração. Ela não estava fingindo conhecimento. Ela realmente sabia sobre o assunto. Anos cuidando de Lucas, tinham lhe dado uma educação prática, que impressionava até especialistas. Foi quando estavam na varanda do hotel, tomando um ar, que a noite virou de cabeça para baixo. Fernanda apareceu como uma aparição, vestida de vermelho, a barriga já começando a aparecer sob o tecido do vestido. Márcio, ela disse, a voz docemente venenosa. Que surpresa encontrar você aqui. Mariana sentiu o corpo de Márcio endurecer ao lado dela. Fernanda. E esta deve ser a famosa esposa misteriosa. Fernanda olhou Mariana de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Que interessante. É um prazer conhecê-la, Mariana respondeu educadamente, embora pudesse sentir a hostilidade emanando da outra mulher. Márcio, querido, precisamos conversar. A sós. Fernanda tocou o braço dele intimamente. É sobre nosso futuro. Nós não temos futuro, Fernanda. E você sabe disso. Temos sim. Ela colocou a mão na barriga. Nosso bebê é nosso futuro. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Fernanda estava grávida de Márcio. O acordo deles não fazia sentido se ele tinha um filho chegando com outra mulher. O bebê não é meu, Fernanda, Márcio disse com frieza. E você sabe muito bem de quem é. Como pode ter certeza? Nós transamos até pouco antes da nossa separação. Porque eu fiz vasectomia há 3 anos. Algo que você sabia muito bem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda ficou pálida, claramente não esperando que ele jogasse aquela carta na mesa. Você está mentindo, ela sussurrou. Posso mostrar os exames médicos quando quiser. Fernanda olhou ao redor, percebendo que outras pessoas na varanda tinham ouvido a conversa. Sua máscara de elegância estava rachando rapidamente. Paulo sabe? Márcio perguntou, mencionando o amante dela. Paulo me largou quando soube da gravidez. Fernanda admitiu, a voz quebrando. Disse que não estava pronto para ser pai.
Mariana sentiu uma pontada de compaixão pela mulher, mesmo sabendo que ela tinha traído Márcio. Estava grávida, abandonada, tentando desesperadamente reconstruir pontes que ela mesma tinha queimado. Sinto muito, Fernanda, Márcio disse, e havia sinceridade na voz dele. Mas não posso ajudar você. Você fez suas escolhas. Fernanda olhou para Mariana com ódio puro. Você acha que ganhou alguma coisa? Ele não é capaz de amar ninguém de verdade. Eu pelo menos tive 2 anos tentando arrancar sentimento dele. Você vai descobrir que casou com uma estátua. Depois que Fernanda se afastou, Márcio e Mariana ficaram em silêncio na varanda. A música da festa continuava lá dentro, mas entre eles havia uma tensão nova, mais pesada. Você fez vasectomia? Mariana perguntou finalmente. Há alguns anos. Nunca quis filhos. Sempre achei que seria um pai terrível. Por quê? Márcio olhou para o horizonte da cidade. Meu pai era um homem bom, mas ausente. Vivia para o trabalho. Eu cresci praticamente sozinho, criado por babás e depois em colégio interno. Jurei que nunca faria uma criança passar por isso. Mas você é diferente com o Lucas. Lucas é especial. Ele me faz querer ser melhor pessoa. Eles voltaram para a festa, mas algo tinha mudado entre eles. Mariana via Márcio de forma diferente agora. Não como o empresário frio que a contratou, mas como um homem que carregava suas próprias feridas. Durante uma das danças, ela tropeçou no próprio vestido e Márcio a segurou pelos braços, puxando-a contra o peito dele. Por um momento eles ficaram assim, rostos próximos, respirações misturadas, os olhos nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me defender da Fernanda, por não me deixar constrangida. Você não precisava de defesa, se saiu muito bem sozinha. A música mudou para algo mais lento e eles continuaram dançando. Mariana podia sentir o perfume dele, a força dos braços que a seguravam, o calor do corpo dele contra o dela. Márcio, ela disse baixinho. Sim? O que nós estamos fazendo? Ele não respondeu, mas seus braços a puxaram um pouco mais perto. Naquele momento, no meio da pista de dança, cercados por centenas de pessoas, eles se esqueceram que aquilo era um contrato. Se esqueceram que era temporário. Se esqueceram que não era real. Quando a música terminou, eles se afastaram rapidamente, como se tivessem acordado de um sonho perigoso. Na volta para casa, o silêncio no carro era carregado de coisas não ditas. Mariana olhava pela janela, tentando processar os sentimentos confusos que estavam nascendo no peito. Márcio dirigia concentrado, as mãos tensas no volante. Em casa, Lucas os esperava na sala, assistindo televisão com a governanta que Márcio tinha contratado para cuidar dele quando eles saíssem. Como foi a festa? Lucas perguntou animado. Foi boa, Mariana respondeu, tentando sorrir. Vocês dançaram? Dançamos, Márcio respondeu, olhando para Mariana rapidamente. Que nem príncipe e princesa? Algo assim, Mariana disse, coçando o coração que batia acelerado. Mais tarde, quando Lucas estava dormindo, Mariana foi até a cozinha pegar um copo d'água e encontrou Márcio sentado à mesa, ainda de smoking, com a gravata afrouxada e uma expressão pensativa. Não consegue dormir? Ela perguntou. Estou pensando na Fernanda, na situação dela. Mariana se sentou à mesa, mantendo distância segura. Você ainda sente alguma coisa por ela? Não, mas ela não é uma pessoa má. Só perdida. Tomou decisões ruins e agora está pagando o preço. Você é mais generoso do que ela merece. Talvez. Ou talvez eu entenda como é estar desesperado a ponto de fazer escolhas erradas. Eles se olharam através da mesa, e Mariana viu vulnerabilidade nos olhos dele que nunca tinha notado antes. Márcio, ela disse cuidadosamente, hoje à noite, quando nós dançamos... Eu sei. Ele a interrompeu. Eu senti também. O que isso significa? Não sei. Talvez que nós dois estejamos mais sozinhos do que imaginávamos. E isso é perigoso? Márcio se levantou da mesa, criando distância entre eles novamente. Muito perigoso, porque quando isso tudo acabar, vai doer mais do que deveria. Ele saiu da cozinha, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos confusos. Ela havia entrado naquele acordo por dinheiro, por necessidade, por desespero. Mas alguma coisa estava mudando, algo que ela não tinha colocado no contrato.
Estava começando a se importar com Márcio de verdade. E pela forma como ele a olhava, pela gentileza com Lucas, pela proteção que oferecia sem pedir nada em troca, ela suspeitava que ele também estava se importando com ela. O que deveria ser simples estava se tornando complicado. O que deveria ser temporário estava criando raízes. E o que deveria ser apenas um acordo estava se transformando em algo perigosamente parecido com os primeiros sinais de amor. A manhã seguinte ao baile, trouxe uma ligação que mudaria tudo. Roberto, o advogado da família Santos, ligou para Márcio com a voz carregada de urgência e uma pitada de satisfação. Márcio, você precisa ver o que a agência investigativa confidencial descobriu sobre Fernanda. É pior do que imaginávamos. 2 horas depois, Márcio estava no escritório do advogado, folheando um relatório que fazia seu estômago revirar. Fernanda não tinha apenas o traído com Paulo. Ela vinha desviando dinheiro da firma de advocacia onde trabalhava há meses, usando a proximidade com Márcio para conseguir informações privilegiadas sobre negócios da construtora Santos. Ela passou informações sobre nossos contratos para empresas concorrentes, Roberto explicou, apontando para documentos bancários. Recebeu mais de R$200 mil em depósitos suspeitos nos últimos 6 meses. Isso é traição comercial. É crime. E agora sabemos por que ela estava tão desesperada para se casar com você. Não era só questão emocional. Ela precisava da proteção legal que o casamento ofereceria contra investigações. Márcio olhou para as fotos de Fernanda entrando e saindo de reuniões com representantes da construtora Ferreira, a principal concorrente da Santos em Filhos. Sentia-se um completo idiota. Não apenas tinha sido traído emocionalmente, mas também profissionalmente. O que fazemos agora? Nada. Ela está grávida e desesperada. Se não causar mais problemas, deixamos quieto. Mas temos esse material como seguro. Enquanto isso, em casa, Mariana estava passando pela manhã mais difícil desde que se mudara para a mansão. Lucas tinha acordado agitado, com um dos episódios de ansiedade que o afetavam quando sua rotina era quebrada. Ele não conseguia parar de andar de um lado para outro, repetindo frases sobre Mari não pode sair sem ele. Lucas, querido, eu estou aqui. Mariana tentava acalmá-lo. Não vou sair hoje. Mas você saiu ontem à noite. Saiu sem o Lucas. Mari sempre leva o Lucas. Era verdade. Durante anos, por necessidade, Mariana levava Lucas para todos os lugares. Ele nunca tinha ficado sozinho com estranhos. E a mudança para a mansão, por mais confortável que fosse, estava mexendo com a estabilidade emocional dele. A governanta, Dona Carmen, é muito legal. Ela ficou com você ontem. Dona Carmen não é a Mari. Lucas quer só a Mari. Mariana sentiu o coração apertar. Nos últimos dias, envolvida na novidade da nova vida, ela tinha se afastado um pouco da rotina obsessiva que mantinha com o irmão. E agora ele estava pagando o preço da adaptação. Foi quando Márcio chegou em casa e encontrou a situação. Lucas estava sentado no chão da sala, balançando para frente e para trás, com Mariana ajoelhada ao lado dele, tentando acalmá-lo. O que aconteceu? Márcio perguntou preocupado. Ele está tendo dificuldade para se adaptar. Mudanças de rotina são difíceis para ele. Márcio se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado deles. Lucas, oi, tudo bem? Lucas levantou os olhos vermelhos de chorar. Márcio, a Mari não pode sair sem o Lucas. Por que não? Porque o Lucas fica sozinho. O Lucas não gosta de ficar sozinho. Márcio olhou para Mariana vendo a culpa estampada no rosto dela. Lucas, e se na próxima vez que a Mari sair, você vier conosco? Para a festa de gente grande? Para onde ela for. Nós somos uma família agora, né? Famílias ficam juntas. Lucas parou de balançar e olhou para Márcio com interesse. Família. Família, Márcio confirmou, estendendo a mão. Você, eu e a Mari. Lentamente, Lucas pegou a mão de Márcio e se levantou. Mariana observava a cena com lágrimas nos olhos, tocada pela paciência e carinho que Márcio demonstrava com seu irmão. Obrigada, ela sussurrou quando Lucas foi para o quarto buscar o ursinho de pelúcia. Não precisa agradecer. Ele é importante para você. Então é importante para mim. Naquele momento, olhando nos olhos de Márcio, Mariana sentiu algo se romper dentro do peito. Não era mais só gratidão ou atração física. Era algo mais profundo, mais assustador. Dias depois,
Mariana provou que também podia retribuir o cuidado. Márcio estava reunido com os sócios da construtora Santos, discutindo a perda de 3 contratos importantes para a concorrência, quando Mariana apareceu na sala de reuniões com um notebook na mão. Desculpem interromper, ela disse dirigindo-se a Márcio. Mas preciso mostrar uma coisa urgente. Roberto e os outros sócios olharam surpresos. Esposas normalmente não interferiam em reuniões de negócios. Mariana, estamos no meio de... Vocês estão discutindo como a construtora Ferreira conseguiu informações privilegiadas sobre seus orçamentos, certo? O silêncio na sala foi total. Como ela sabia disso? Eu analisei os contratos que vocês perderam nas últimas semanas, ela continuou abrindo o notebook. Percebi um padrão. Todas as propostas da Ferreira foram exatamente 2% mais baixas que as de vocês. Não 5%, não 10%, sempre 2%. E daí? Perguntou um dos sócios. É muito específico para ser coincidência. Alguém está passando informações exatas para eles. Mariana mostrou planilhas que tinha montado. Mas eu tenho uma solução. Ela explicou sua ideia. Criar propostas falsas com valores inflados, deixá-las em lugares estratégicos e ver se a Ferreira morderia a isca. Se eles realmente tinham um informante, cairiam na armadilha. Isso é genial. Roberto admitiu impressionado. De onde você tirou essa ideia? Márcio perguntou. Livros de estratégia empresarial da biblioteca. Sempre gostei de ler sobre negócios. A estratégia de Mariana funcionou perfeitamente. Na semana seguinte, a construtora Ferreira apresentou uma proposta baseada nas informações falsas, se expondo publicamente. O escândalo foi parar nos jornais e várias empresas cancelaram contratos com eles. Sua esposa salvou nossa empresa, Roberto disse para Márcio depois da reunião. Ela é brilhante. Márcio olhou para Mariana com admiração nova. Não era apenas uma moça bonita que tinha aceitado seu acordo por desespero. Era uma mulher inteligente, estratégica, que enxergava soluções onde outros viam apenas problemas. Como você aprendeu tanto sobre negócios? Ele perguntou quando estavam sozinhos. Quando você não tem dinheiro para a universidade, a biblioteca vira sua escola. Li tudo o que consegui sobre administração, economia, estratégia. Sempre sonhei em ter minha própria empresa um dia. Por que nunca tentou? Com que dinheiro? Com que tempo? Eu cuidava do Lucas tempo integral. Trabalhava para pagar as contas. Sonhos ficam para quem tem luxo de sonhar. Márcio sentiu um aperto no peito. Quantos talentos como o de Mariana eram desperdiçados por falta de oportunidade. A família Santos também estava começando a aceitar Mariana de verdade. Helena, que inicialmente era cética sobre o casamento súbito do irmão, foi conquistada durante um almoço em família, quando Mariana defendeu corajosamente uma decisão empresarial de Márcio, que os primos estavam criticando. Vocês estão julgando uma estratégia sem entender o contexto, Mariana disse firmemente. Márcio não está sendo imprudente, está sendo visionário. E você entende de construção civil agora? Debochou Rodrigo, um dos primos. Entendo de números. E os números mostram que a estratégia dele vai dar certo a longo prazo. Ela estava certa, como sempre. E até Dona Carmen, a matriarca da família, começou a olhar para a nora com respeito genuíno. Mas foi Lucas quem selou definitivamente a aceitação familiar. Durante uma visita ao Instituto de Reabilitação Santos para uma consulta de rotina, ele teve uma convulsão súbita e severa. Mariana entrou em desespero total e foi Márcio quem tomou controle da situação. Doutor. Fernando, ele precisa de internação imediata, Márcio disse, carregando Lucas no colo para o carro. Márcio, é muito caro. O plano de saúde não cobre. Eu cuido de tudo. O dinheiro não importa. No hospital, Márcio ficou ao lado de Mariana a noite toda, segurando a mão dela enquanto esperavam notícias. Quando o médico disse que Lucas precisava de uma cirurgia específica que custaria uma fortuna, Márcio não hesitou. Façam tudo o que for necessário. Usem os melhores especialistas. Márcio, isso vai custar mais de 100 mil reais. Mariana, ele é meu cunhado. É família. Família não tem preço. A cirurgia foi um sucesso, mas deixou Mariana emocionalmente devastada. Ela descobriu sobre os custos apenas dias depois, quando acidentalmente viu os recibos médicos na mesa do escritório de Márcio. Você pagou tudo isso? Ela perguntou, tremendo. É minha responsabilidade.
Não é não. No nosso acordo você disse que pagaria tratamentos básicos, não uma cirurgia de 100 mil reais. Mariana, você me comprou? Ela explodiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Comprou minha gratidão, comprou meu carinho, comprou tudo. Agora eu devo mais para você do que jamais poderei pagar. Não é assim. É sim. Você acha que porque tem dinheiro pode resolver tudo. Pode controlar tudo. Eu não sou um objeto que você compra e melhora quando quer. Eu fiz porque me importo com vocês. Você fez porque pode, porque tem o poder de fazer. E isso me deixa na posição de eterna devedora. Mariana subiu correndo para o quarto, e Márcio a seguiu. Mariana, me escuta? Não! Ela estava jogando roupas em uma mala pequena, a mesma que trouxera semanas atrás. Eu não quero sua caridade. Não quero ser seu projeto social. Você não entende. Eu fiz aquilo porque o quê? Márcio olhou para ela, o peito subindo e descendo rapidamente. Porque eu me apaixonei por você, Mariana. Me apaixonei por você e pelo Lucas, e não sei mais separar o que é contrato do que é real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana parou de arrumar a mala e o encarou, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Isso torna tudo pior. Ela sussurrou. Por quê? Porque eu também me apaixonei por você. E agora não sei mais se é amor ou gratidão. Não sei se você me ama ou se tem pena de mim. Não sei mais quem eu sou nessa história. Márcio deu um passo em direção a ela, mas Mariana recuou. Eu preciso ir embora, Márcio. Preciso me encontrar longe de tudo isso. Longe de você. E o Lucas? O Lucas vem comigo. Nós sobrevivemos antes de você aparecer. Vamos sobreviver depois. Mariana, por favor. Mas ela já estava descendo as escadas com a mala na mão. Lucas estava na sala, ainda se recuperando da cirurgia, e ficou confuso quando viu a irmã chorando. Mari, nós vamos embora? Vamos, Lucas. Nós vamos embora. Mas por quê? Eu gosto da casa do Márcio. Eu gosto do Márcio. Mariana se ajoelhou na frente do irmão, tentando explicar de uma forma que ele entendesse. Às vezes a gente precisa ir embora, Lucas, mesmo quando gosta do lugar. Como quando saímos da outra casa. Exatamente. Às vezes é melhor para todo mundo. Márcio desceu as escadas e ficou parado na porta da sala, vendo a mulher que amava ir embora com o cunhado que tinha aprendido a amar também. Não tentou impedi-la. Sabia que forçá-la a ficar seria apenas provar o ponto dela sobre poder e controle. Mariana, ele disse quando ela estava na porta. O quê? Se você mudar de ideia, se precisar de alguma coisa, esta sempre será sua casa. Ela assentiu sem olhar para trás e saiu pela porta, levando Lucas pela mão. Márcio ficou parado na janela vendo o táxi levar embora as duas pessoas que tinham dado significado à sua vida nos últimos meses. A casa ficou silenciosa novamente, mas desta vez não era o silêncio de sempre. Era o silêncio de quem conheceu o amor e o perdeu por orgulho, medo e mal-entendidos. Márcio se sentou no piano que Lucas adorava tocar e, pela primeira vez em anos, pressionou as teclas. A música que saiu era triste, melancólica, cheia de arrependimento. Era a trilha sonora de um homem que finalmente tinha descoberto o que realmente importava, mas tarde demais para fazer alguma coisa a respeito. 3 semanas se passaram desde que Mariana saiu da mansão com Lucas. E para Márcio cada dia parecia durar uma eternidade. Ele tinha tentado se concentrar no trabalho, mas era impossível. O sucesso da construtora Santos com o contrato da corporação Yamamoto deveria tê-lo deixado feliz, mas nada importava sem as 2 pessoas que tinham dado sentido à sua vida. A casa estava silenciosa demais. Dona Rosa continuava fazendo seu trabalho, mas até ela comentava sobre como o ambiente estava diferente sem as risadas de Lucas ecoando pelos corredores. O piano permanecia fechado, as teclas cobertas de poeira, como se estivessem de luto pela ausência do rapaz que as tocava com tanto carinho. Helena visitava o irmão diariamente, preocupada com o estado dele. Márcio tinha emagrecido, dormia mal e passava horas olhando pela janela da sala, como se esperasse ver Mariana e Lucas voltando pela entrada da propriedade. Você precisa ir atrás dela, Helena disse numa tarde de quinta-feira, encontrando o irmão no escritório, olhando para documentos sem realmente ler nada. Ela deixou claro que não quer me ver. Márcio, vocês 2 estão sofrendo por orgulho.
E o Lucas está no meio disso tudo. Como você sabe que ela está sofrendo? Helena suspirou e se sentou na cadeira em frente à mesa do irmão. Por que eu a procurei? Márcio levantou os olhos dos papéis, surpreso. Você fez o quê? Fui atrás dela. Descobri onde estão morando. É um apartamento pequeno no centro da cidade, perto do Hospital Central. Márcio, a situação deles é difícil. Mariana está trabalhando como faxineira no hospital, em turnos duplos para pagar o aluguel. O coração de Márcio se apertou. A ideia de Mariana trabalhando até a exaustão para sustentar ela e Lucas o deixava desesperado. E o Lucas? Está com saudades. Pergunta por você todo dia. Mariana tenta disfarçar, mas está visivelmente esgotada. Física e emocionalmente. Por que você não me contou isso antes? Porque esperava que você tomasse a iniciativa. Mas vejo que vou ter que dar um empurrão. Helena colocou um papel na mesa com um endereço escrito. Hospital Central, turno da manhã. Ela trabalha limpando o setor de pediatria. Márcio olhou para o endereço como se fosse um mapa do tesouro. Helen, e se ela não quiser me ver? E se eu só piorar as coisas? Então pelo menos você vai saber que tentou. Márcio, eu vi vocês juntos. Vi como vocês se olhavam, como cuidavam um do outro. Isso não é fingimento. É amor de verdade. Na manhã seguinte, Márcio estava estacionado em frente ao Hospital Central, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Ele tinha ensaiado 1000 vezes o que diria quando visse Mariana, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Entrou no hospital e perguntou na recepção sobre o setor de limpeza. A atendente o direcionou para o 3º andar, onde ficava a pediatria. Márcio subiu os degraus devagar, o coração batendo como um tambor no peito. Foi no corredor do 3º andar que ele a viu. Mariana estava de costas, esfregando o chão com um pano, usando um uniforme azul simples que a fazia parecer ainda mais frágil. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela se movia com movimentos mecânicos, claramente exausta. Márcio ficou parado por um momento, apenas observando. Aquela era a mulher que tinha salvado sua empresa com uma ideia brilhante, que tinha impressionado críticos musicais e empresários importantes, que tinha uma inteligência que poderia levá-la a qualquer lugar. E estava ali, limpando o chão de um hospital, pagando o preço da independência. Mariana, ele disse baixinho. Ela se virou bruscamente, quase derrubando o balde de água. Quando viu Márcio parado no corredor, seu rosto passou por uma sequência de emoções. Surpresa, dor, raiva e algo que ele esperava que fosse alívio. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz mais fraca do que Márcio lembrava. Procurando você. Márcio, nós já conversamos sobre isso. Eu preciso da minha independência. Você precisa parar de fugir dos seus sentimentos. Ele a interrompeu, dando um passo em direção a ela. E eu preciso parar de tentar controlar tudo. Mariana olhou ao redor, percebendo que outros funcionários e pacientes estavam começando a observar a conversa. Aqui não é lugar para isso. Então me diga onde é. Me diga quando posso falar com você. Márcio, Mariana, eu amo você. As palavras saíram da boca dele como uma confissão desesperada, ecoando pelo corredor do hospital. Eu amo você de um jeito que nunca amei ninguém. Amo sua inteligência, sua força, sua forma de cuidar do Lucas. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Os funcionários do hospital tinham parado de fingir que não estavam ouvindo. Pacientes em cadeiras de rodas, enfermeiras, médicos, todos observavam a declaração pública de Márcio como se fosse uma cena de filme. Você acha que amor resolve tudo? Mariana perguntou, lágrimas começando a formar nos olhos. Que basta dizer, eu amo você e todos os problemas desaparecem. Não, mas sei que sem você minha vida não tem sentido. Sei que Lucas sente a mesma falta de mim que eu sinto dele. Sei que nós 3 éramos uma família, mesmo que tenha começado como um acordo. E o dinheiro? O controle? Você vai continuar tentando resolver minha vida com a carteira de cheque? Márcio respirou fundo e tirou um envelope do bolso interno do paletó. Este é o contrato que assinamos. Rasgado. Ele mostrou os pedaços de papel para ela. E este é um recibo da doação que fiz para o Instituto Esperança. Todo o dinheiro que era seu pelo acordo. 500 mil reais doados em seu nome. Mariana pegou o recibo com mãos trêmulas. Era verdade.
Márcio tinha doado a quantia inteira para a instituição que cuidava de crianças especiais. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu não quero que você fique comigo por dinheiro. Não quero que se sinta comprada ou controlada. Quero que você escolha ficar comigo porque me ama, ou que escolha ir embora porque não me ama, mas que seja uma escolha livre. O corredor do hospital estava em silêncio absoluto. Até as máquinas pareciam ter diminuído o barulho para não atrapalhar o momento. Márcio, Mariana disse, a voz quebrada. Eu também amo você, mas tenho tanto medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De um dia você perceber que merece alguém melhor. Alguém do seu mundo. De Lucas, ser um peso na sua vida. Márcio deu mais um passo em direção a ela, agora tão perto que podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Mariana, você é a mulher mais inteligente, corajosa e carinhosa que já conheci. E Lucas não é um peso. Ele é a luz da minha vida, tanto quanto você. E se não der certo? E se nós nos magoarmos? Então pelo menos tentamos. Pelo menos vivemos de verdade, em vez de ficar com medo do que pode acontecer. Foi nesse momento que uma vozinha conhecida ecoou pelo corredor. Márcio! Todos se viraram para ver Lucas correndo na direção deles, seguido por uma enfermeira que claramente tentava alcançá-lo. O rapaz estava usando roupas simples, mas limpas, e carregava o ursinho de pelúcia debaixo do braço. Lucas! Mariana gritou assustada. O que você está fazendo aqui? Eu disse para a enfermeira que o Márcio estava aqui. Eu vi ele pelo vidro. Lucas se jogou nos braços de Márcio com toda a força, quase derrubando o homem. Você veio me buscar. Márcio abraçou Lucas com força, sentindo o coração transbordar de emoção. Claro que vim, irmãozão. Senti sua falta todo dia. Eu também senti falta sua, e da nossa casa, e do piano. A enfermeira finalmente os alcançou, ofegante. Desculpem. Ele fugiu da sala de espera. Estava aqui para uma consulta de rotina. Está tudo bem, Mariana disse, ainda tentando processar a situação. Lucas se soltou do abraço de Márcio e olhou para a irmã com os olhos brilhando. Mari, o Márcio veio. Isso quer dizer que nós vamos voltar para casa? Mariana olhou para Márcio, depois para Lucas, depois para todas as pessoas ao redor que observavam a cena com sorrisos emocionados. Uma das enfermeiras estava claramente chorando, e um médico idoso assentiu encorajadoramente para ela. Lucas, ela disse se ajoelhando na frente do irmão. Você quer mesmo voltar para a casa do Márcio? Quero. Lá eu tenho meu quarto. E a Dona Rosa faz aquele bolo que eu gosto. E o Márcio me ensina coisas no computador. Mariana olhou para Márcio. E você? Tem certeza de que quer nós dois de volta? Com tudo que isso significa? As crises do Lucas, as limitações, as responsabilidades? Mariana, Márcio disse, pegando as mãos dela. Vocês dois são minha família. A única família que eu escolhi ter. Lucas me ensinou a ser paciente. Você me ensinou a amar de verdade. Eu não quero uma vida sem vocês. E desta vez, ela disse baixinho, seria de verdade? Não um contrato, não um acordo. Desta vez seria para sempre. Lucas começou a pular de alegria. Isso quer dizer que sim? Nós vamos ser uma família de verdade? Mariana sorriu através das lágrimas. Sim, Lucas. Nós vamos ser uma família de verdade. O corredor do hospital explodiu em aplausos. Pacientes, enfermeiras, médicos, funcionários da limpeza, todos batiam palmas e gritavam palavras de incentivo. Uma das enfermeiras gritou, "Viva o amor!" E todo mundo riu e aplaudiu ainda mais. Márcio puxou Mariana para um beijo que tinha gosto de lágrimas, de alívio, de recomeço. Lucas os abraçou pelas pernas, completando o círculo da família que tinha se encontrado no lugar mais improvável. Semanas depois, na Capela São Francisco, uma cerimônia pequena, mas cheia de amor, reuniu apenas as pessoas que realmente importavam. Helena chorava de emoção ao lado de Dona Carmen, que finalmente tinha ganhado a nora e o neto especial que sempre sonhara. Roberto estava lá como testemunha, sorrindo orgulhoso da transformação do amigo. Dona Rosa tinha vindo com um bolo feito especialmente para Lucas. Mariana usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por ela mesma, com dinheiro do seu trabalho. Não havia pretensão ou ostentação. Era apenas duas pessoas se prometendo amor verdadeiro na frente de quem amavam.
Lucas estava ao lado deles como pajem, usando um terninho que o deixava extremamente orgulhoso, segurando as alianças com a seriedade de quem entende que está participando de algo muito importante. Vocês se prometem amar e cuidar um do outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Perguntou o padre. Sim, eles responderam em uníssono, olhando nos olhos um do outro. E você, Lucas? O padre disse, se dirigindo ao rapaz. Promete cuidar desta família e ser o irmão mais carinhoso do mundo? Prometo, Lucas respondeu alto, fazendo todo mundo rir. Quando Márcio e Mariana se beijaram para selar a união, Lucas gritou, "Viva!" e começou a bater palmas, sendo seguido por todos os presentes. Anos depois, na sala de estar da mansão que agora era verdadeiramente um lar, Márcio observava sua família reunida. Lucas, agora com 20 e poucos anos, tocava piano com uma habilidade que surpreendia até os professores que Márcio tinha contratado para ele. Suas limitações ainda existiam, mas tinham se transformado em características únicas que o tornavam especial de formas que ninguém imaginava. Mariana estava sentada no sofá, com uma criança pequena no colo. Sofia, de 3 anos, que tinha herdado os olhos castanhos da mãe e a teimosia do pai. Ela apontava para o tio Lucas tocando piano e batia palminhas, rindo da música. "Papai", Sofia disse, estendendo os braços para Márcio. "Lucas toca bonito." "Toca mesmo, princesa?" Márcio disse, pegando a filha no colo e sentando ao lado de Mariana. A construtora Santos em Filhos tinha se tornado uma das empresas mais respeitadas do país, em grande parte graças às ideias inovadoras de Mariana, que agora era oficialmente sócia do negócio. Ela tinha conseguido cursar administração através de um programa noturno, realizando finalmente o sonho de ter formação superior. O contrato com a corporação Yamamoto tinha sido apenas o primeiro de muitos. A empresa crescia, mas sempre mantendo os valores familiares que Joaquim Santos tinha deixado como legado. Fernanda tinha sido julgada e condenada pelos crimes de fraude e espionagem industrial, mas recebeu pena alternativa devido à gravidez. Teve o bebê, uma menina, e conseguiu reconstruir sua vida longe da cidade, com a ajuda de um programa de reabilitação. Nunca mais procurou Márcio, e ele respeitou a distância. Os primos que esperavam herdar a empresa tentaram contestar a situação nos tribunais, mas sem sucesso. A cláusula do testamento tinha sido cumprida legalmente e Márcio permaneceu como herdeiro legítimo. "Em que você está pensando?" Mariana perguntou, notando o olhar distante do marido. "Em como tudo mudou desde aquela noite no restaurante. Você se arrepende de alguma coisa?" Márcio olhou ao redor da sala cheia de vida, de amor, de risadas. Lucas continuava tocando, agora uma música que ele mesmo tinha criado. Sofia brincava com os próprios pés, cantarolando junto com a melodia do tio. Mariana o observava com aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. "Me arrependo de uma coisa só", ele disse. "Do quê?" "De ter demorado tanto para perceber que família não é algo que a gente compra ou controla, é algo que a gente constrói com amor, paciência e dedicação." Mariana se aninhou contra o peito dele. "E valeu a pena esperar? Valeu cada segundo de sofrimento para chegar até aqui." Sofia começou a ficar com sono e Mariana a levou para o berço. Quando voltou, encontrou Márcio ao piano com Lucas, tentando aprender a música que o cunhado tinha composto. "Isso aqui", Lucas explicava pacientemente, "tem que tocar com carinho. Música precisa de carinho." "Como você aprendeu isso?" Márcio perguntou. "A Mari sempre dizia que tudo que a gente faz com carinho fica mais bonito." Mariana se aproximou e colocou as mãos sobre os ombros dos 2 homens que mais amava no mundo. "Lucas está certo. Carinho faz toda a diferença. Igual nossa família", Lucas disse sorrindo. "Nós nos queremos muito bem. Por isso nossa família é bonita." Márcio olhou para Mariana através do reflexo no piano e viu nos olhos dela a mesma gratidão que sentia. Tinham começado com um acordo desesperado, cada um fugindo dos próprios problemas. Mas tinham descoberto que às vezes as melhores coisas da vida começam exatamente onde não esperamos. "Mari", Lucas disse, parando de tocar. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro, querido." "Nós vamos ficar sempre juntos? Para sempre mesmo?"
Mariana e Márcio trocaram um olhar carregado de amor e certeza. Para sempre, Lucas. Eles responderam juntos. E naquela sala cheia de música, risadas e amor verdadeiro, 3 corações que tinham se encontrado por acaso descobriram que família é muito mais que sangue ou contratos. Família é escolha, é cuidado, é ficar junto mesmo quando é difícil. É transformar cicatrizes em força e solidão em amor. A música de Lucas continuou ecoando pela casa. Uma melodia de esperança que falava sobre segundas chances, sobre nunca ser tarde demais para recomeçar, e sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todos os obstáculos. Fim da história.